Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. Hoje comemoramos São Frei Galvão. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos 39 a 48. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a que hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Hoje comemoramos uma grande festa para nós brasileiros, pois o Frei Galvão é o primeiro santo brasileiro nascido no Brasil. Sua história é muito bonita, vale a pena conhecê-la com mais profundidade. Para conhecê-la, a breves traços, segue o vídeo. A vida de Santo Antônio de Santana Galvão. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Santo Antônio de Santana Galvão, ou simplesmente São Frei Galvão, foi o primeiro santo nascido no Brasil. Canonizado em 2007 pelo Papa Bento XVI, é muito conhecido por suas pílulas milagrosas, que na realidade são papéis de arroz enrolados. Dentro desses papéis estão escritos os seguintes dizeres: depois do parto, ó Virgem, permaneceste intacta, Mãe de Deus, intercedei por nós. Nascido em 1739 em Guaratinguetá, no estado de São Paulo, sudeste do Brasil, foi batizado com o nome do pai, Antônio Galvão de França, que era comerciante e capitão-mor na vila de Guaratinguetá, e sua mãe, Isabel Leite de Barros, bisneta do conhecido bandeirante Fernão Dias, um casal muito religioso e rico, que tinham uma grande influência política e social. Tiveram 10 ou 11 filhos. Antônio era o quarto filho entre eles. Aos 13 anos de idade, em 1752, foi estudar no Colégio do Seminário Jesuíta de Belém, de Cachoeira, na Bahia. A distância enorme e a dificuldade no deslocamento já previa que iria rever sua família apenas 6 anos mais tarde. Em 1755, sua mãe morre, mas somente em 1758, Antônio retorna a Guaratinguetá. Na época, já havia se decidido a tornar-se um religioso, deixando para trás todo o poder e riqueza que provinha de sua família. Seu desejo era tornar-se um jesuíta, mas devido à perseguição do Marquês de Pombal a esses religiosos, seu pai o aconselhou a entrar para a Ordem dos Franciscanos, no convento de Santa Clara, na vila de Taubaté, mais ou menos 50 quilômetros de Guaratinguetá. Foi admitido, mas teve que fazer seu noviciado no convento de São Boaventura, em Macacu, no estado do Rio de Janeiro. Nessa época, em 1761, adota o nome de Frei Antônio de Santana Galvão, em homenagem a Santa Ana, padroeira de sua família.
Já foi ordenado sacerdote em 1762, devido ao excelente conhecimento que herdou dos jesuítas no período de estudo na Bahia. Vai para o convento de São Francisco em São Paulo concluir seus estudos de filosofia e teologia. Quando passa por Guaratinguetá, que fica no caminho até São Paulo, reza sua primeira missa na Igreja Matriz de Santo Antônio, mesma igreja onde foi batizado. Em 1768, após o término dos estudos, é nomeado confessor, pregador e porteiro do convento São Francisco, designado também confessor das religiosas de Santa Teresa, em São Paulo. Conhece a irmã Helena Maria, que lhe confidencia ter visões onde Jesus lhe pede um novo recolhimento. O frei também ouve outras pessoas, mas acima de tudo o parecer de Deus, com quem conversa em suas orações, e confirma ser verdade o pedido da irmã. Em 1774, fundam o Recolhimento de Nossa Senhora da Luz, hoje o Mosteiro da Luz, em São Paulo. Declarado em 1998 um Patrimônio Cultural da Humanidade por decisão da Unesco. Após um ano, Madre Helena morre e Frei Galvão se torna o diretor e mentor espiritual das religiosas e noviças do recolhimento. Durante esse período, uma mudança no governo da capitania de São Paulo traz um homem que ordena o fechamento do recolhimento. Frei Galvão aceita a decisão com fé e as irmãs obedecem, mas não saem do convento. Devido à pressão popular e aos esforços do bispo, o convento foi logo reaberto. O número de vocações aumentam a cada dia e é necessário mais acomodações. Frei Galvão se torna então o arquiteto, mestre de obras e às vezes pedreiro da obra que começa a construir. Uma expansão para o convento e uma igreja que são inaugurados em 1802. Frei Galvão tinha uma importância imensurável na vida dos religiosos de sua ordem, tanto que certa vez, quando foi transferido para ser mestre dos noviços no convento de Macacu, no Rio de Janeiro, a Câmara de São Paulo, junto do bispo, mandam uma carta ao superior de Frei Galvão, dizendo: "Este homem, tão necessário às religiosas da luz, é preciosíssimo a toda esta cidade e vilas da capitania de São Paulo. Ninguém poderá suportar a ausência deste religioso por um único momento." E Frei Galvão retorna ao convento de São Paulo. Em certa ocasião, um rapaz sofre com fortes dores provocadas por cólicas renais. Pede ao frei que o abençoe para ficar livre daquela dor. Frei Galvão escreve em latim, num pedacinho de papel, o versículo do ofício da Santa Virgem: "Depois do parto, ó Virgem, permanecestes intacta. Mãe de Deus, intercedei por nós." E mandou o rapaz ingerir o papelzinho feito em forma de pílula. O rapaz o fez, confiando em Nossa Senhora, e expeliu os cálculos sem dificuldade. Outro caso muito semelhante se deu quando Frei Galvão foi procurado por um senhor pedindo ajuda para sua mulher, que se encontrava em um difícil trabalho de parto e com perigo de morrer. Frei Galvão se lembrou do caso do rapaz que havia se curado e deu ao marido da mulher as pílulas de papel com os mesmos dizeres. Depois de ter ingerido as pílulas, a mulher deu à luz sem problemas. Esta foi a origem das pílulas de Frei Galvão. Desde então, são muito procuradas pelos devotos de Frei Galvão. Hoje, as pílulas são confeccionadas pelas Irmãs Concepcionistas do Convento da Luz, em São Paulo, e também pelas mãos de religiosas e voluntários leigos ligados à Arquidiocese de Aparecida, onde está instalado o Santuário de Frei Galvão, na cidade de Guaratinguetá. Frei Galvão é muito conhecido por suas milagrosas pílulas, mas há outros milagres relatados ao santo brasileiro. O milagre da bilocação, o fato de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Em 1810, ouviu a confissão de um homem que foi esfaqueado e, sentindo que estava para morrer, gritou pedindo por Frei Galvão. O fato aconteceu próximo ao rio Tietê, no interior do estado de São Paulo. O frei chegou até o homem ferido, se reclinou perto dele e o confessou. Testemunhas afirmam que naquele momento Frei Galvão estava pregando em São Paulo e interrompeu a pregação pedindo uma Ave Maria a um moribundo. O milagre da telepatia, que é a transmissão ou comunicação através de pensamento à distância.
Frei Galvão era conduzido em uma cadeirinha, igual a um andor de procissão. Uma senhora o avista a certa distância e resmunga consigo mesma: "Ah, se Frei Galvão me desse sua bênção." No mesmo instante, Frei Galvão se volta em direção da mulher e a abençoa. Os que presenciaram o fato afirmam que o franciscano não tinha a menor possibilidade de ver aquela senhora, pois era conduzido do outro lado da rua em sentido oposto. O milagre da premonição e clarividência antecipa ou vê algo que vai acontecer. Em certa ocasião, Frei Galvão pregava a uma grande multidão de pessoas ao ar livre em Guaratinguetá. É relatado que durante o sermão uma grande chuva desaba e começa a se aproximar. Quando viram que ela chegava ao local onde todos estavam, quiseram se retirar. Frei Galvão, porém, lhes disse: "Fiquem, pois nada sofrerão." De fato, não caiu uma só gota onde estavam. O milagre da telepercepção. Adquirir o conhecimento de fatos ocorridos a grandes distâncias. Antigamente, quando os sinos badalavam fora de horário de reza, a comunidade se reunia, pois com certeza alguma coisa havia acontecido. Pois bem, certo dia, os sinos do mosteiro tocaram e a população atendeu à convocação. Frei Galvão, já bem idoso, anunciou: "Rebentou em Portugal uma revolução, talvez a de 1820, e relatou detalhes como se tivesse assistido a tudo pessoalmente. Semanas depois, as notícias chegam e confirmam as visões de Frei Galvão. Frei Galvão morreu em 23 de dezembro de 1822. Conta-se que a fama de sua santidade já havia se espalhado por todo o Brasil. O povo que compareceu ao seu velório, no desejo de guardar uma relíquia sua, foi cortando pedacinhos de seu hábito, que ficou reduzido até os joelhos. Como ele possuía somente aquele hábito, vestiram-lhe um de outro frade, que também ficou muito curto, pois Frei Galvão era bem alto. A primeira lápide de seu túmulo teve o mesmo destino de seu hábito. Pouco a pouco, foi levada pelos devotos aos pedacinhos. Essas pedrinhas eram colocadas em copos com água para uso dos enfermos. Santo Antônio de Santana Galvão foi beatificado pelo Papa João Paulo II em 25 de outubro de 1998 e canonizado no dia 11 de maio de 2007, durante a visita do Papa Bento XVI ao Brasil. Seu túmulo está no Mosteiro da Luz, em São Paulo. Por isso, Santo Antônio de Santana Galvão, ou simplesmente São Frei Galvão, é festejado no dia 25 de outubro. Que lição nós podemos tirar da história do Frei Galvão? Que ganhemos cada vez mais gosto de conhecer a história dos santos. Elas são um verdadeiro tesouro para nós católicos, já que nenhuma outra religião, com exceção da religião ortodoxa, tem santos e os venera. Ler a vida dos santos faz um enorme bem para a nossa alma. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.